Quero te convidar a celebrar o Senhor aí na sua casa. Salmos 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não jogue as suas expectativas no mundo, coloque as suas expectativas em Deus. Venha celebrar comigo. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Você pode se alegrar aí na sua casa, aonde você estiver. A presença do Senhor é real nesse lugar. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com teu amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, yeah, celebre. Cante alegremente. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, yeah, celebre, celebre. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Com alegria que nos achegamos mais uma vez para celebrarmos junto ao Senhor em adoração ao seu nome. E após esse momento de adoração ao Senhor, quero convidar-lhe a que abramos as nossas Bíblias no Salmo 27, os versos de 1 a 4. Salmo 27, os versos de 1 a 4. Palavra do Senhor, assim nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida.
a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Curva sua fronte, vamos falar com Deus, falemos com Deus. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Recebe, pois, a adoração do teu povo, Senhor, porque são de lábios que confessam o teu nome. Nosso coração se alegra em nos achegarmos à tua presença, em nos reunirmos em culto ao Senhor, em te adorarmos e saber que o Senhor falará aos nossos corações. Seja adorado, Deus, seja exaltado, seja glorificado em todo o tempo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. No Salmo 90, nos versos de 13 a 17, nos diz assim: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos dos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos
apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos curvar a nossa fronte, vamos falar com Deus, confessando ao Senhor os nossos pecados, na certeza de que Ele está pronto a nos perdoar e ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor. Senhor, diante de Ti estamos e confessamos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Senhor, que nesse momento em que te pedimos perdão dos nossos pecados, o Senhor seja solícito em nos perdoar. E nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, porque cremos que o Senhor é misericordioso, tardio em graça e de grande clemência. E a tua palavra nos adverte e nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Bendito seja, pois, o teu nome, Senhor nosso, nós imploramos, gratos pelo perdão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós celebramos com alegria nesse final de semana, nesse dia, o dia do jovem presbiteriano e conselheiro da nossa mocidade, o presbítero Marcos, vai nos conduzir na leitura de 1 João, capítulo 2, versículo 14. Após a leitura, nós cantaremos o hino 382, conduzidos pelo nosso irmão Ciro, Mocidade Presbiteriana. E após o hino, nós seremos conduzidos mais uma vez pelo presbítero Marcos com uma oração, agradecendo a Deus também pela vida dos nossos jovens, pela vida da nossa mocidade presbiteriana. Então leiamos o texto com o presbítero Marcos, depois cantemos o hino 382 e falemos com Deus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Vamos aproveitar mais esta oportunidade para abrirmos as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo mudar, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que levar ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer
juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, valemos pelo Cristo, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Bom, meus irmãos, vamos aproveitar mais esta oportunidade para estarmos mais uma vez orando ao Senhor. Curve sua fronte e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos, Pai, nos redimindo aos teus pés, Pai, e te pedindo, Pai, que continue nos abençoando, Pai. Te pedimos, Pai, que nos dê força, nos dê sabedoria, Pai. Aumente a nossa fé em Ti, Pai, para que possamos continuar sendo vencedores sobre toda e qualquer dificuldade, Pai. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar e Te servir, Pai. Sabemos que não somos nada sem Ti, Pai. Esteja à frente, Pai, de tudo que façamos, Pai, de tudo aquilo que pensamos em fazer, Pai. Esteja nos conduzindo, Pai. Nos ajuda, Pai. Somos fracos, somos pequeninos, não somos nada sem Ti, Pai. E que nós possamos fazer tudo para glorificar e honrar o Teu nome, Pai. Que nós façamos tudo, Pai, que esteja ao nosso alcance, Pai, para Te exaltar, para Te glorificar, Senhor. Continua conosco, Pai. É a oração que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegou o momento de nós orarmos pelas nossas famílias. Vamos falar com Deus? Senhor, nesse momento colocamos as nossas famílias que estão no Teu altar, que são conduzidas, dirigidas e controladas pelo Senhor. Colocamos diante do Senhor as famílias que nessa hora choram pela perda de um ente querido. Colocamos diante do Senhor as famílias que perderam a expectativa, perderam seus empregos, perderam o lugar do seu sustento, da sua provisão. Seja o Senhor o sustento, a provisão de cada um desses. Aqueles que aos seus olhos as portas fecharam, mas nós cremos que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Queremos interceder por todos nós que de uma forma ou outra estamos assolados por essa pandemia. Senhor, nos socorre. Senhor, ouve nosso clamor. Senhor, muda a nossa sorte. Seja através de um tratamento, seja através de uma medicação, seja através de uma vacina, seja conforme a Tua vontade. Mas, Senhor, muda esse quadro. Tu és poderoso, Deus. Tu és o Rafa, Deus que cura, Deus que sarage, com poder, graça e misericórdia sobre as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o nosso irmão Michel. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor,
e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Aproveite esse momento e se derrame na presença do Senhor. Rasgue seu coração. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu não sou nada sem ti. Vamos declarar mais uma vez, me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, Senhor, me derramar, Senhor. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato. Eu quero me derramar, Senhor, dizer que és formoso, Senhor. Aleluia. Senhor, que teu santo nome possa ser adorado através dessa canção.
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, declarem na sua casa, acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, declare. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Declara, Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus,
Ó Santo Deus. Declare. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Declare, tu és santo. Tu és santo. Mais uma vez, declare, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Santo Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração. Irmão, minha irmã, chegou o momento de ouvirmos a voz do Senhor ministrada através do seu servo, na certeza de que o Senhor já falou ao seu coração. E é com alegria que nessa noite recebemos para servir ao Senhor conosco, para ministrar da parte de Deus no nosso coração, o reverendo Felipe Teles. Reverendo Felipe, amigos de longa data, e com alegria recebeu o convite, e a nossa satisfação é tê-lo conosco nessa noite, e quero orar nesse momento, na certeza de que Deus falou ao seu coração e administrar o nosso coração. Reverendo Felipe é pastor da Igreja Presbiteriana Raízes, tem um ministério profícuo, abençoado e abençoador, e será instrumento de Deus a nós nessa noite, não só a nós, membros da Igreja Presbiteriana de São Mateus, mas a todos quantos ouvirem e virem esse culto e celebrarem conosco ao Senhor. Eu tenho certeza de que a palavra do Senhor alcançará os nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor, diante de Ti está Teu servo, e ao ler a Tua palavra e ao ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que as palavras da boca do Teu servo, meditar do seu coração, sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Fala conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Apacenta, meu irmão, o rebanho de Deus. Ouçamos a voz do Senhor. De São Mateus, Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero agradecer desde já ao Roni, reverendo Roni, ao conselho, pelo convite para esse momento tão importante, para essa temática tão importante, que é poder a gente falar sobre família, um assunto que me é muito caro ao coração, adoro falar sobre isso,
e sei que as escrituras sagradas têm tanto a dizer sobre esse assunto em um momento onde a gente percebe cada vez mais a necessidade de fortalecer os nossos laços familiares. E eu quero ler com vocês o Salmo 78. Leremos os versículos 1 a 8, Salmo 78. Quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí, ou no celular, ou em outro dispositivo, para acompanhar a leitura do Salmo 78. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Vamos começar pensando numa pergunta? Os nossos filhos são de quem? Os nossos filhos pertencem a quem? Talvez você diga de imediato uma das duas respostas possíveis para essa pergunta. Os meus filhos, afinal, os nossos filhos, os meus filhos são meus. E alguns digam imediatamente, não, os meus filhos, os nossos filhos, eles são do Senhor. Tem alguém errado aí? Será que a Escritura ela diz ou os nossos filhos são nossos ou eles são de Deus? Calma. Cada um com o seu papel. E as respostas para isso têm que ser, num certo sentido, nossas, os filhos são nossos, e num certo sentido, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Mas vamos entender qual é o papel aí, vamos botar assim, de cada um, né? Se um pai, ele esquece da dimensão divina, e ele esquece, e ele só afirma, os nossos filhos, os meus filhos são meus, ele acaba incorporando uma parte do papel, sim, os filhos, nós os pais fomos colocados como seus guardiões, os nossos filhos são colocados para nós para que a gente pudesse dar a eles saúde, educação, tudo isso. E é bem verdade isso. Mas os pais que afirmam os nossos filhos são somente do Senhor, talvez eles esqueçam e comecem a criar os filhos só para si, segundo seus próprios conceitos. E peraí, cada um, mais uma vez, na sua esfera. Pais são responsáveis, sim, pela saúde. Pais têm o privilégio de ensinar e formar os seus filhos, mas segundo quem? Não segundo o seu próprio coração, mas segundo o coração ou a vontade revelada do Senhor. E por isso que a gente pode afirmar sobre esses dois polos que, na verdade, eles estão conjugados nas Escrituras. Sim, Deus, que é o dono de fato dos nossos filhos, nos deu o privilégio de sermos guardiões desses filhos para formá-los e ensiná-los conforme a vontade de Deus, ensiná-los a palavra de Deus. E que privilégio a gente tem. Só que parece hoje que alguns pais preferem terceirizar essa educação. E quando terceirizam essa educação, e não falo nem para a igreja, mas eles dizem, olha, meus filhos estão sendo criados por alguém, por alguma coisa, a gente sabe quem acaba criando o nosso filho. E uma certa resposta para isso, algumas respostas possíveis sejam essas. Quando os pais se isentam dessa responsabilidade, desse privilégio, a cultura acaba criando os nossos filhos. Os valores de hoje, eles estão no ar, eles estão por aí, eles estão nas mídias, eles estão na internet, eles estão nos livros, nas opiniões repetidas que acabam colocando no coração dos nossos filhos valores que não são valores de Deus. Em um certo sentido, a escola às vezes quer tirar essa responsabilidade ou assumir, na verdade, essa responsabilidade. E a escola tem o seu valor nisso tudo, claro, mas a escola, como diz um pedagogo, Mário Cortella, ela escolariza, mas são os pais que educam. Não podemos dar essa responsabilidade e esse privilégio a eles. O Estado, bom, nem tudo que o Estado faz é tão ruim assim, mas ele não pode
criar os meus filhos de acordo com as suas próprias regras, quando ele às vezes tenta impor na esfera da família um valor, um princípio e até em países mais fechados uma religião completamente diferente dos pais. E como é que o Salmo nos esclarece sobre esse assunto, né? Ele nos diz que a gente é responsável, nós os pais, de formar uma geração de filhos que ama a Deus. E o que cabe a nós, pais, como missão, como privilégio nesse plano maravilhoso de Deus chamado família? O Salmo diz o privilégio de contar aos nossos filhos sobre o que Deus tem feito. E ele fala: louvores ao Senhor, o seu poder, as maravilhas que ele tem feito. E é tão bonito quando ele vai descrever sobre esses feitos de Deus. E acho que quando a gente fala das maravilhas que tem Deus feito e esses louvores ao Senhor, a gente não pode deixar de falar da maior maravilha que Deus tem feito. Claro, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor deu as tábuas dos 10 mandamentos, Deus fez milagres maravilhosos acontecendo no Antigo e no Novo Testamento, mas a gente precisa entender que a maior maravilha que Deus já fez é Jesus Cristo. Essa é a maior bênção que nós podemos receber e, entenda, a maior bênção que nós podemos contar para os nossos próprios filhos. E o tempo inteiro Cristo tem que estar presente nas nossas conversas. E quando a gente fala sobre contar aos nossos filhos das maravilhas que Deus tem feito, dos seus louvores, do seu poder, nós não estamos falando apenas de contar a eles, entenda bem, as histórias da palavra de Deus. Porque às vezes, infelizmente, a gente conta as histórias da palavra de Deus, mas nós não fazemos conexão com a realidade deles. E a gente acaba fazendo uma dicotomia na cabeça dos nossos filhos. O que eu quero dizer com isso? A gente vai contar as histórias bíblicas e vai falar assim: olha, o Senhor abriu o Mar Vermelho, ele fez isso, ele fez aquilo, olha esse milagre, que coisa boa. E quando entra no nosso dia a dia, a gente acaba usando uma outra linguagem. Olha, eu estava passando hoje no trabalho, olha que livramento. Olha que coincidência. Olha que sorte. Ou que bom que isso aconteceu. Veja, quando a gente conta um relato bíblico, a gente mostra para os nossos filhos a presença de Deus. Ele estava ali, ele fez isso, ele fez aquilo. E parece que quando a gente conta do nosso dia a dia, a gente tira um pouco de Deus de cena e usa até uma linguagem diferente da sorte, da coincidência e de coisas parecidas. O que isso acaba formando na cabeça dos nossos filhos? A ideia de dois mundos, dessa dicotomia, que existe um mundo religioso, o mundo das histórias bíblicas, o mundo do domingo ou das reuniões de oração, da escola dominical, onde Deus está presente e aquelas histórias são muito bacanas, muito interessantes e mostram Deus. E existe o mundo real, onde Deus não está tão presente assim, onde as coisas são na base da coincidência, onde o governo de Deus não se mostra tão real. E cabe aos pais fazer essa conexão de que aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, ele está com a gente. De que aquele Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para nossa redenção, ele está presente com a gente. E de que, na verdade, não existe dois mundos. O mundo da palavra de Deus e o mundo real. O mundo das histórias bíblicas e o mundo real. O que existe é o mundo real. No passado e no presente e no futuro. Onde Deus está presente, agindo soberanamente o tempo inteiro. Que privilégio a gente tem de poder contar essas histórias, essas maravilhas do passado e do presente para os nossos filhos. Façam conexões com o Evangelho. A gente tem o privilégio de contar muitas histórias. Quando a gente senta à mesa, quando a gente, nesse momento aqui de pandemia, a gente faz uma ligação por vídeo, tantas histórias boas que a gente conta, às vezes algumas um pouco mais tristes, mas lembre-se sempre de conectar tudo com o Senhor, com os céus, e isso vai transparecendo para a vida dos nossos filhos e eles vão aprendendo sobre as maravilhas de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o louvor do Senhor, através da Bíblia e através daquilo que a gente conecta com o Senhor no nosso dia a dia. A gente tem como pais o privilégio de formar uma geração
que conhece a Deus. E o Salmo, ele vai descrever essa geração que conhece a Deus. Eles põem a sua confiança em Deus, não se esquecem das suas obras e guardam os seus mandamentos. Que privilégio é esse? De uma geração que faz todas essas coisas. Agora, a gente precisa entender uma diferenciação quando a gente fala de uma geração que conhece a Deus e uma geração que é interessada na igreja. E eu tenho uma história para contar de um amigo meu que presenciou, que ouviu de um outro amigo, uma história da seguinte: no meio de uma reunião, durante a semana, uma senhora chateada levantou-se e falou, era uma reunião de oração, uma reunião informal, e disse, pastor, meu filho não quer mais ir à igreja. Desde pequenininho, eu levo ele na casa do Senhor, eu tenho levado ele o tempo inteiro, eu falei da importância aqui da igreja, de como as pessoas são interessantes, e etc, etc, mas agora ele já não quer ir. Ficou mais velho. Pastor, onde é que foi que eu errei? E o pastor faz uma frase talvez um pouco polêmica e diz, minha irmã, não ensine o seu filho a ir à igreja. E você imagina a cara das pessoas ao ouvir isso. Como assim que o pastor da igreja, que vive a igreja no dia a dia, fala de não ensinar os filhos a irem à igreja? Como assim? E ele se explica. Ensine o seu filho a amar a Deus. E assim, naturalmente, ele vai querer ir à igreja e vai amar a igreja. Percebe a diferença? Muitas vezes a nossa preocupação não é formar uma geração que conhece a Deus, é formar uma geração que se interessa pela igreja. E quando essa ordem ela é invertida, a gente tem um grande problema. Porque em um determinado momento a igreja pode começar a ser desinteressante. Porque tirou-se da igreja aquilo que a torna não apenas interessante, mas fundamental, que é o Senhor da igreja, que é o Evangelho de Jesus. E é por isso que nós, pais, precisamos ter essa preocupação de formar essa geração. Não apenas que ama a igreja, ou que ama a igreja como consequência do seu amor e do seu conhecimento de Deus, como o salmista que descreve, como ele fala, aquele que põe a sua confiança em Deus, de maneira prática, mostrar ao seu filho desde cedo o que quer ensinar no dia a dia, nas tempestades da vida, nas dificuldades, o valor da confiança, da calma, do depósito de toda a nossa ansiedade num Senhor que, mais uma vez, está governando todas as coisas. Confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ensinar o nosso filho a confiar em Deus, ensinar a nossa casa a não esquecer das suas obras. Lembra que eu falei lá, a principal obra que Deus nos revela na sua palavra é a nossa obra de salvação. E essa obra de salvação que Jesus Cristo fez na cruz por nós tem efeitos maravilhosos ou consequências maravilhosas em todas, absolutamente todas as esferas na nossa vida. E a gente não pode esquecer a obra de Cristo na cruz e as consequências de tudo que existe na nossa vida. E uma geração que, como diz o Salmo, guarda os seus mandamentos. Talvez quando eu falar essa palavra, guarda os meus mandamentos, a gente já lembre daquela música dos Vencedores por Cristo, que na verdade são as palavras de Jesus musicadas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não me chama para o seu grupo de louvor não, que eu vou desafinar. Mas são as palavras de Jesus, aquele que guarda os mandamentos. E quando a gente fala sobre guardar os mandamentos, a Bíblia não nos apresenta como apenas uma obediência meramente externa. Ou seja, não é uma obediência porque eu preciso obedecer, mas não quero. O que a Bíblia nos conta é de um Jesus que transforma o nosso coração e põe dentro da gente um desejo de obedecê-lo, de olhar a lei como o Salmo 119 olha. Sua lei é prazerosa, eu medito nela, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, quão preciosa é a tua lei. E não como apenas eu tenho que obedecer, mas eu desejo o obedecer. Pastor Josemar Bessa, ele diz o seguinte, o objetivo da leitura da palavra de Deus diária
não é para você dominar a palavra de Deus, mas para que a palavra de Deus domine você, tome conta da gente, nos faça amá-la ou amar a Deus e obedecer à sua verdade. E que privilégio, mais uma vez, a gente vai ver de formar essa geração que vê em Jesus o centro da sua vida e por isso guarda os seus mandamentos e vê a abrangência do Evangelho em cada esfera da sua própria vida. Ele conhece Jesus e relaciona como eu, que sigo a Jesus e guardo os seus mandamentos, como eu posso ser um marido novo para a glória de Deus, uma esposa nova para a glória de Deus, um filho como Deus quer, um profissional como Deus quer, um homem, uma mulher como Deus quer, um empresário, um funcionário, um cidadão como Deus quer. Eu guardo os mandamentos e vejo como ele faz toda essa abrangência. E nós, os pais, somos os responsáveis para fazer esse treinamento na vida dos nossos filhos. E quando eu digo treinamento, não é algo mecânico, mas que requer muitas vezes, sim, questões práticas, da gente separar o nosso tempo para, juntos em família, termos o nosso culto doméstico, para a gente, sim, levá-los à igreja. Pense, nós não estamos falando mal da igreja em nenhum momento aqui, levá-los à igreja e fazer conexões daquilo que ele falou, que ele ouviu no domingo com o seu dia a dia, daquilo que ele ouviu por você durante a semana com o seu dia a dia, aquilo que transpareceu na sua vida no dia a dia e fazer essas conexões com o Evangelho. E o Salmo termina com uma conclusão muito bonita. Para que a futura geração os conhecessem e para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem aos seus filhos. Veja que o salmista está falando de um movimento. Pais que contam aos filhos e esses filhos contam aos filhos e os filhos contam aos filhos e assim por diante. É o privilégio de formar uma geração que deseja fazer o nome de Jesus conhecido. Olha que plano maravilhoso. O Senhor me chamou. Eu conto aos meus filhos. Eu formo eles. Conecto eles com o Evangelho na dependência completa do Espírito Santo, mas falando, ensinando as Sagradas Escrituras. E os meus filhos crescem e ensinam aos seus filhos. E essa formação vai acontecendo. O que é isso? É o discipulado dentro da nossa própria casa. E você imagina, quando a gente vê essa última ponta, né, os nossos filhos ensinando aos outros, que aquela semente que nós plantamos, ela frutificou. E que revolucionário seria se as nossas casas, todas as nossas casas, tivessem esse amor, esse ardor por discipular os nossos filhos com o Evangelho de Jesus no seu dia a dia. Que privilégio, que bênção, que revolução não iria acontecer dentro da nossa própria casa. Eu queria terminar com uma frase. Estamos preocupados em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas será que estamos deixando filhos melhores para o nosso mundo? Essa frase, volta e meia, circula por aí. E as pessoas têm compartilhado, refletido sobre ela. E ela tem um sentido muito verdadeiro, né? De formar filhos melhores para o nosso mundo. E seus filhos amando a Deus é o maior legado que você pode deixar para esse planeta. Não deixe esse privilégio para mais ninguém. Não deixe esse privilégio para a cultura, esse privilégio para a escola, esse privilégio para o Estado, esse privilégio para o seu próprio filho mesmo decidir o seu próprio caminho nesse sentido em relação à fé em Deus e tantas outras coisas. Deus deu para você essa missão maravilhosa, que é amar a sua família, sendo um guardião de Deus, para passar ao seu filho a maior notícia que ele pode saber, aquela notícia que nos muda por inteiro. Jesus morreu por mim. Que o Senhor cada vez mais renove as nossas forças, renove a nossa mentalidade, renove o nosso coração,
para que a gente olhe para a nossa casa como esse campo missionário e intencionalmente, com os nossos joelhos dobrados, ensinemos às próximas gerações quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus, quão preciosa é a obra de Jesus na cruz. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por podermos aqui, Senhor, compartilhar da Tua palavra e podemos falar, Senhor, de um tema tão importante, Senhor, que é o Evangelho na nossa casa, que é poder contar aos nossos filhos, Senhor, a respeito da Tua grandeza, que é contar aos nossos filhos, ó Deus, a respeito da Tua majestade, a respeito das coisas maravilhosas que o Senhor fez e tem feito, e especialmente a respeito do Teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Que o Senhor nos dê, Senhor, essa consciência de que essa missão, Senhor, o Senhor deu para a gente, em primeiro lugar, Pai. Nós como pais, nós como família, Senhor, que o Senhor, dia após dia, nos lembre, Senhor, de ensinar os nossos filhos. Oramos por eles, Senhor, também porque há coisas que nós não podemos fazer, Senhor. Nós não podemos convertê-los, Senhor. Só o Senhor pode fazer. Mas, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que essa conversão aconteça, fruto, Senhor, também, Pai, desse ensino, dessa semente, Senhor, plantada dia após dia no coração, na vida dos nossos filhos, Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor, de São Mateus. Obrigado, Senhor, pelo ministério, Senhor, que ela tem exercido, Senhor, que continue, Senhor, a renovar as suas forças, renove as famílias, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor, renove os laços entre maridos e mulheres, entre pais e filhos e pais, para que tudo isso reflita a Tua palavra, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor. Deus falou poderosamente ao nosso coração nessa noite. E eu quero agradecer ao reverendo Felipe Teles por ter tão gentilmente aceitado o nosso convite. Que Deus continue lhe abençoando, meu irmão. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, abençoando a Igreja Presbiteriana Raízes. Quero agradecer também o nosso querido irmão Michel, que foi instrumento do Senhor, nos conduzindo na adoração ao nome do Senhor nessa noite. Michel, Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor na certeza que já fomos abençoados, mas agora somos enviados para servir ao Senhor em outra sala de aula. Deus nos ensinou durante todo esse culto, falou aos nossos corações. Eu tenho certeza que nós agora teremos a oportunidade de aplicar tudo quanto Ele falou aos nossos corações nessa noite. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o culto não acabou. Vamos ainda adorar o nome do Senhor com o nosso irmão Michel. Adoremos ao Senhor mais uma vez. E uma semana abençoada para você em nome de Jesus. E ainda o restante de noite debaixo da graça e do favor de Deus. E logo após a canção que iremos adorar juntamente com o irmão Michel, estará disponível nesse vídeo a programação da próxima semana. Lembrando que nós temos ainda palavras abençoadoras através da nossa irmã Carol todo sábado às 10 horas da manhã. No próximo sábado nós temos um outro momento de esperança às 10 horas com a nossa irmã Carol, e no domingo pela manhã e também à noite nós continuaremos celebrando o mês da família. Se você ainda não faz parte das redes sociais da Igreja Presbiteriana de São Mateus, você pode ir lá acessar o YouTube da igreja, você pode acessar
também o Instagram, você pode acessar o Facebook da igreja e se tornar participante, pode se inscrever, pode lá marcar o sininho para que todo culto ou toda a programação que for lá postado, você possa ser notificado e então desfrutar das atualizações nas programações da Igreja Presbiteriana de São Mateus. Mais uma vez, uma noite abençoada e uma semana de vitórias em nome de Jesus. Adoremos mais uma vez ao Senhor com o nosso irmão Michel. Adoramos ao Senhor. Se ferido por dentro estás, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou, e tua fonte de água secou, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Deixa a culpa e o erro pra trás. Venha hoje, não dá pra esperar. Jesus te chama. Tua tristeza troque por prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Aproveite esse momento para declarar quão Salvador Ele é. Cante aleluia e declare que Cristo vive. Cante aleluia. Cante aleluia. Cristo vive. Curve-se a Ele, pois Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, que Salvador maravilhoso é. Cante aleluia, Cristo vive. Curve-se a Ele, pois Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi
precioso sangue de Jesus, ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Se ferido por dentro você esteve, agora você não está mais. Você se curvou aos pés do Salvador. Encontrou graça, misericórdia e salvação. Deus abençoe.